Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre tem a honra de recebê-los nesta sessão solene especial de abertura do ano judiciário 2019 e destinada a dar posse aos novos membros que conduzirão o Judiciário Acreano no biênio 2019-2021, quais sejam o excelentíssimo desembargador Francisco Djalma, no cargo de presidente, o excelentíssimo desembargador Laudivon Nogueira como vice-presidente e o excelentíssimo desembargador Júnior Alberto como corregedor-geral da Justiça. Assinarão ainda os termos de posse os excelentíssimos desembargadores Luiz Camolês como presidente da Primeira Câmara Cível, o desembargador Elcio Mendes como presidente da Câmara Criminal, o desembargador Roberto Barros, que será reconduzido ao cargo de diretor da Escola do Poder Judiciário, e o desembargador Samuel Evangelista como coordenador dos juizados especiais. Por favor, todos em posição de respeito para a entrada dos membros que compõem a Corte de Justiça do Acre, juntamente com a senhora Procuradora-Geral de Justiça do Acre, Kátia Rejane. A Corte de Justiça Acreana é composta pelos seguintes membros: desembargadora Denise Bonfim, presidente; desembargadora Eva Evangelista; desembargador Samuel Evangelista; desembargador Pedro Ranzi; desembargador Roberto Barros; desembargador Francisco Djalma; desembargadora Valdirene Cordeiro, ausente justificadamente nesta sessão; desembargadora Regina Ferrari; desembargador Laudivon Nogueira; desembargador Júnior Alberto; desembargador Elcio Mendes; e desembargador Luiz Camolês, atual presidente da Associação dos Magistrados do Acre, ASMAC, que neste ato também representa a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. São convidados a compor a mesa de honra o excelentíssimo governador do Estado do Acre, Gladson Cameli; excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior; excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Cesarineide, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região; excelentíssimo desembargador Gilber Carneiro, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Excelentíssima Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre em exercício, Marina Belandi. Senhor Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre, Isaac Ronald. Tem a palavra a desembargadora Presidente Denise Bonfim. Senhoras e senhores, declaro aberta essa sessão solene especial de abertura do ano judiciário 2019 e também destinada a dar posse aos novos dirigentes desse tribunal para o biênio 2019-2021. Vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro pela honrosa banda da Polícia Militar sobre a regência do maestro Tenente Vilaça. Na oportunidade, registramos e agradecemos as presenças das autoridades que se identificaram junto ao cerimonial. Agradecemos a presença dos desembargadores de sempre, Minervino Bezerra, Francisco Praça, Ciro Facundo e Adair Longini. Primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli. Prefeita Municipal de Rio Branco, Socorro Neri. Membro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e representante da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, desembargadora Karen Emerick. Diretor do Foro em Exercício da Justiça Federal, Seção Judiciária do Acre, Juiz Federal Herley Brasil. Representando a Procuradoria da República no Acre, o Procurador Eleitoral Fernando Piazenski. Defensor Público-Chefe da União no Acre, Matheus Alves. Diretora do Foro da Comarca de Rio Branco, Juíza de Direito, Zenair Bueno. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Cristóvão Messias. Defensora Pública Geral do Estado, Roberta Caminha. Superintendente Regional da Polícia Federal no Acre, Diana Calazans. Comandante-Geral do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, Coronel Costa Prates. Comandante-Geral do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, Tenente-Coronel Flávio do Prado. Procurador-Geral do Estado, João Paulo Aguiar. Secretário de Estado de Segurança Pública do Acre, Coronel Paulo César. Comandante-Geral da Polícia Militar do Acre, Coronel Mário César. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Coronel Batista. Nesta oportunidade, o cerimonial anuncia o pronunciamento da desembargadora Presidente Denise Bonfim. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso tribunal. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente Sua Excelência, o governador do Estado do Acre, nosso governador Gladson Cameli, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior, desembargadora do Trabalho, doutora Maria Cesarineide, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, representando a presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Jalber Carneiro, procuradora-geral de Justiça do nosso Estado, doutora Cátia Rejane, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Marina Belandi, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, Isaac Ronald. Membros do nosso Tribunal de Justiça, familiares dos empossados, senhoras e senhores. É com sensação, senhores, de dever cumprido e sentimento de gratidão, e é dessa forma que, neste momento, encerro minha missão de presidir tão brilhante corte. Digo isso, senhoras e senhores, pelo êxito do modelo de gestão colaborativa praticado no biênio 2017-2019, que se consolidou numa administração compartilhada, fazendo chegar ao jurisdicionado uma melhor prestação de serviço. Tudo isso por conta do trabalho árduo dos nossos desembargadores, juízes, servidores e colaboradores do Judiciário,
que, transformado em números, nos deixam felizes e com uma vontade enorme de continuar lutando pela garantia dos direitos dos cidadãos. Muito me honra, senhoras e senhores, neste momento, afirmar que durante os anos de 2017 e 2018, a Justiça Acreana, primeiro e segundo graus, julgou nada menos que 103.678 processos, enquanto no período foram distribuídos 93.523 novos casos. São apenas números, senhoras e senhores, mas que nos alentam em saber que no biênio que ora se finda, a quantidade de processos julgados, tanto no âmbito do primeiro grau como no segundo, a Justiça do Acre superou em julgados a quantidade de processos distribuídos. Honra-me também, senhores, quando passo a presidência desse egrégio tribunal para o meu querido colega desembargador Francisco Djalma, afirmar que durante o biênio que se encerra, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre atingiu as principais metas atribuídas aos tribunais estaduais pelo Conselho Nacional de Justiça, quais sejam: nós alcançamos as metas 1, 2, 4, 6 e 8, o que nos ajudou a garantir e continuar com selo ouro nos 2 últimos anos. É por tudo isso, senhores, que externo meus sentimentos, uma gratidão e reconhecimento a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para o bom desempenho da administração que estive à frente. Registro agora, em especial, a harmonia com os poderes executivo e legislativo, agradecendo ao governador Tião Viana e ao então deputado presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim. É com essas palavras, senhores, que eu me despeço da presidência, com o sentimento de dever cumprido. Eu gostaria de pedir, por gentileza, um minuto de silêncio, por ocasião do falecimento da genitora, da desembargadora Valdirene, ocorrido na manhã de hoje, razão pela qual ela não está nesta solenidade. Gostaria também que esse minuto de silêncio queremos prestar nossa solidariedade, a solidariedade do Tribunal de Justiça, ao povo de Brumadinho pela tragédia ocorrida. Iniciando o rito de posse, Sua Excelência, a desembargadora presidente Denise Bonfim, se posicionará à frente da bancada. Neste momento, os excelentíssimos desembargadores Eva Evangelista e Luiz Camolês conduzirão o excelentíssimo desembargador Francisco Djalma para prestar o compromisso formal de investidura no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, impugnando sempre pelo seu prestígio e autoridade. De acordo com os poderes de que sou investida, declaro o desembargador Francisco Djalma empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Recomendo ao cerimonial a leitura do termo de posse, enquanto são procedidas as assinaturas. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, no plenário do Tribunal de Justiça do Acre, em sessão solene presidida pela excelentíssima presidente Denise Bonfim, compareceu o eminente desembargador Francisco Djalma, que declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo. Após prestar o compromisso legal aceito pela empossante, Sua Excelência foi declarado empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Neste momento, já empossado o presidente, o desembargador Francisco Djalma dará continuidade ao rito de posse dos novos dirigentes, enquanto a desembargadora Denise Bonfim tomará assento como membro da Corte de Justiça, segundo a ordem de antiguidade. Dando continuidade ao rito de posse,
Os excelentíssimos desembargadores Pedro Ranzi e Elcio Mendes conduzirão o excelentíssimo desembargador Laudivon Nogueira para prestar o compromisso formal de investidura no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, e pugnando sempre pelo seu prestígio e autoridade. E que estou investido, declaro o desembargador Laudivon Nogueira empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Recomendo ao cerimonial a leitura do termo de posse enquanto são procedidas as assinaturas. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, no plenário do Tribunal de Justiça do Acre, em sessão solene presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma, compareceu o eminente desembargador Laudivon Nogueira, que declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo. Após prestar o compromisso legal aceito pelo empossante, Sua Excelência foi declarado empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. O desembargador Laudivon Nogueira retornará a seu assento na mesa de honra. Por fim, os excelentíssimos desembargadores Roberto Barros e Regina Ferrari conduzirão o excelentíssimo desembargador Júnior Alberto para prestar o compromisso formal de investidura no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Acre. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, e pugnando sempre pelo seu prestígio e autoridade. De acordo com os poderes de que estou investido, declaro o desembargador Júnior Alberto empossado no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Acre. Recomendo ao cerimonial a leitura do termo de posse enquanto são procedidas as assinaturas. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, no plenário do Tribunal de Justiça do Acre, em sessão solene presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma, compareceu o eminente desembargador Júnior Alberto, que declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo. Após prestar o compromisso legal aceito pelo empossante, Sua Excelência foi declarado empossado no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Acre. O desembargador Júnior Alberto retornará a seu assento na mesa de honra. Neste momento, Sua Excelência, o desembargador Francisco Djalma, será conduzido pela Guarda de Honra ao seu assento de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. A mesa pode tomar assento. Continuando os atos protocolares, Sua Excelência, o desembargador presidente Francisco Djalma, dará posse aos dirigentes das câmaras de julgamento, da Escola do Poder Judiciário e da Coordenação dos Juizados Especiais, razão pela qual a diretora judiciária colherá a assinatura de Sua Excelência nos termos de posse. De início, a diretora judiciária colherá a assinatura do desembargador Luiz Camolês,
no termo de posse como presidente da Primeira Câmara Civil. Em continuidade, a diretora judiciária colherá a assinatura do desembargador Elcio Mendes, no termo de posse como presidente da Câmara Criminal. Prosseguindo, será colhida a assinatura do desembargador Roberto Barros, no termo de posse de recondução ao cargo de diretor da Escola do Poder Judiciário. Finalmente, a diretora judiciária colherá a assinatura do desembargador Samuel Evangelista como coordenador dos juizados especiais. Em razão da ausência justificada da desembargadora Valdirene Cordeiro, o seu termo de posse como presidente da Segunda Câmara Civil será assinado em momento oportuno. Para saudar os novos dirigentes deste tribunal para o biênio 2019-2021, em nome da Corte de Justiça do Acre, tem a palavra o desembargador Samuel Evangelista. Excelentíssimo desembargador Francisco Djalma, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, excelentíssimo governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior, excelentíssima desembargadora Maria Cesarineide, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, excelentíssimo desembargador Jalber Carneiro, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça, Cátia Rejane, excelentíssima senhora Marina Belandi, presidente em exercício da Seccional Local da Ordem dos Advogados do Brasil, excelentíssimo desembargador Luiz Camolês, presidente da Associação dos Magistrados do Acre, excelentíssimo senhor Isaac Ronaldi, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre. Permitam-me fazer uma saudação especial aos nossos ilustres visitantes. Eu faço na pessoa da desembargadora Karen, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quero saudar os excelentíssimos colegas desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Eu quero saudar os desembargadores aposentados, Minervino, Praça, Ciro e Adaí, e nas suas pessoas saudar os magistrados do Estado do Acre e da União aqui presentes. Eu cumprimento os membros do Ministério Público Estadual e Federal, cumprimento as autoridades do Poder Executivo Municipal, prefeita Socorro Néria, aqui presente, também as autoridades do Poder Executivo Estadual e da União. Eu saúdo os membros do Poder Legislativo Municipal, Estadual e da União, cumprimento os membros da Procuradoria-Geral do Estado, senhor procurador aqui presente, dos municípios e da Defensoria Pública, presente aqui a Defensora Pública Geral. Eu saúdo os advogados, os servidores, convidados, especialmente os familiares dos empossados. Eu cumprimento as autoridades militares e policiais do Estado e da União. Enfim, cumprimento todas as autoridades nomeadas pelo cerimonial e o faço na pessoa do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Senhoras e senhores, eu quero, antes de mais nada, lamentar a morte da mãe da colega Valdirene Cordeiro, prestando-lhe a nossa solidariedade e rogando a Deus que a console e a toda a família. Eu fui designado pela presidência para fazer a saudação dos eminentes colegas Francisco Djalma, Laudivon Nogueira e Júnior Alberto, empossados nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, em nome da Corte. Saudação que se estende aos colegas Roberto Barros, Elcio Mendes, Luiz Camolês e Valdirene Cordeiro. Não obstante a enorme responsabilidade que isso encerra, eu sinto-me honrado e agradeço a distinção, esperando, no mais curto espaço de tempo possível, desincumbir-me bem dessa missão. Deixo o cargo de presidente do Tribunal de Justiça a desembargadora Denise Bonfim, assim como os desembargadores Francisco Djalma e Valdirene Cordeiro,
deixam a vice-presidência e a Corregedoria Geral da Justiça. O legado dos eminentes colegas é vasto nas esferas administrativa e jurisdicional. Os projetos sociais mereceram especial atenção da administração nesse biênio que se encerra, com destaque para o projeto cidadão. As conquistas administrativa e jurisdicionais são uma realidade comprovadas pela premiação com o selo ouro conferido pelo Conselho Nacional de Justiça, mantendo o tribunal entre os melhores do país. A característica que marca a desembargadora Denise é a humildade e o fino trato com todos. Essa sua natural maneira de ser foi fator essencial para a pacificação e a harmonia que hoje reina no Poder Judiciário. Não fosse esse um dia de festa, poderíamos ficar aqui enumerando por longo tempo os feitos obtidos pela gestão que hoje se encerra, capitaneada que foi pela desembargadora Denise Bonfim, e composta pelos desembargadores Francisco de Jalma, Valdirênio Cordeiro, Eva Evangelista, Júnior Alberto, Roberto Barros e Pedro Rances. Eles são uma realidade no pleno jurisdicional, nas câmaras civil e criminal, na escola, na coordenação dos juizados, nas unidades jurisdicionais, nos vários órgãos administrativos e etc. O que importa, no entanto, é aquilo dito por Vossa Excelência, desembargadora Denise, na última sessão do Pleno Administrativo que presidiu e que repetiu hoje aqui, a certeza do dever cumprido. Pode ter certeza que isso ocorreu. Parabéns a Vossa Excelência e a todos que integraram a gestão agora finda. Senhoras e senhores, é tradição da Corte a alternância na ocupação dos seus cargos. Isso é salutar. Permite que todos os membros coloquem em prática os seus talentos, os seus conhecimentos, as suas experiências e vivam o dia a dia da instituição. Quantas vezes, no exercício da jurisdição, em comarcas longínquas, nas nossas unidades, nos vemos a imaginar soluções administrativas que facilitariam o dia a dia nosso, dos servidores e, sobretudo, do jurisdicionário. Certamente que os empossados vivenciaram isso. São magistrados experientes que trarão inestimável contribuição ao Poder Judiciário do Acre. Conta-se que se exibia num palco um conhecido e afamado declamador. Seu recital fora aplaudidíssimo e, no final, não o deixaram sair do palco, tal a insistência para que continuasse declamando. Já cansado, o artista resolveu utilizar-se de um ardil e propôs à plateia que só declamaria mais um número se aquele que lhe solicitasse viesse depois ao palco para também declamar. Houve um demorado silêncio, sem que alguém se propusesse a aceitar a proposta. Mas, quando o declamador já ia se retirando, levantou-se um ancião e, sujeitando-se à prova proposta, pediu ao artista que declamasse o Salmo 23 de Davi. O declamador começou então: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." E foi até o final. Longos e entusiásticos aplausos coroaram as últimas palavras do artista. Depois, foi ao palco o ancião e também começou dizendo: "O Senhor me governa e nada me faltará." E prosseguiu até o fim. Ao terminar, não houve palmas, não houve entusiasmo. Havia um silêncio profundo e todos tinham os olhos banhados em lágrimas. Surpreendido com o fato, o artista perguntou ao ancião qual o segredo, fazendo a plateia chorar comovidamente, enquanto ele, declamador famoso, conseguia arrancar apenas aplausos. "O segredo", respondeu-lhe o ancião, "é que o senhor conhece o Salmo de Davi e a arte de declamar, ao passo que eu conheço, sinto e vivo profundamente os ensinamentos do Criador, aquele que me governa." Para se administrar uma empresa, senhores e senhoras, seja ela qual for, fazendo-se com que as ordens dadas sejam recebidas e cumpridas com satisfação, é preciso que o administrador conheça profundamente os homens e a organização a que pertence. Os empossados no cargo de direção do Tribunal de Justiça
trazem consigo uma longa experiência de mais de 2 décadas no exercício da judicatura, com passagens por várias unidades judiciárias, incluindo unidades de comarcas do interior do Estado e da capital. Isso lhes dá embasamento para bem gerir o poder nesse biênio, posto que conhecedores das dificuldades e carências vivenciadas pelos bravos juízes, servidores e jurisdicionados. O desembargador Júnior Alberto, que assume a Corregedoria Geral de Justiça, é natural de Brasileia, nasceu em 1972, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre e tem pós-graduação, MBA em Gestão do Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas. É casado e é pai de 2 filhos, o João Paulo e a Sofia. No ano de 1995, foi aprovado para o cargo de juiz de direito substituto do Acre, sendo Sena Madureira sua primeira comarca. Atuou em várias unidades jurisdicionais da capital e do interior, incluindo a 3ª Vara de Família da capital, onde permaneceu até o acesso ao tribunal. Sua Excelência integrou ambas as turmas recursais e presidiu a primeira. Foi membro do Tribunal Regional Eleitoral na classe Juiz de Direito, onde foi gestor das metas nacionais. Foi vice-presidente da Associação dos Magistrados do Acre, presidiu a 2ª Câmara Civil até o dia de hoje. Chegou ao tribunal em 2014. Pode-se dizer que o grande herói do desembargador Júnior é o seu pai, recentemente falecido. Designado para sua primeira comarca, Sena Madureira, ainda muito jovem, seu pai foi o seu grande esteio naquela localidade. Ali ele teve um grande desafio, que foi administrar a grande alagação de 1997, que findou por atingir o fórum local. Ali também ele viveu uma grande aventura. Em uma viagem à comarca de Manoel Albano, o pequeno avião em que viajava teve que fazer um pouso forçado na estrada, mas todos sobreviveram, apesar do susto. Na 3ª Vara de Família, ele teve que lidar com um cidadão que foi ao balcão para ameaçá-lo. Ainda bem que havia Margarida, servidora que o acompanhou por vários anos para apoiá-lo. Na jurisdição, o desembargador Júnior Alberto se caracteriza por cobrar metas e buscar mais e mais produtividade. Não obstante, deixa aflorar o lado humano nas suas decisões e tem extrema dedicação ao trabalho e à família. Esse é o nosso Corregedor-Geral da Justiça no próximo biênio. O desembargador Laudivon Nogueira, que assume a vice-presidência do Tribunal de Justiça, é natural de Rio Branco, nasceu em 7 de janeiro de 1970, é filho de Ladislau Nogueira e Sálua de Oliveira Nogueira, é pai da Adriana Karen e do Alan Henrique. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre, é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem MBA em Gestão do Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em Direito Público pela Faculdade Integrada de Pernambuco, é especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Acre. No ano de 1995, foi aprovado para o cargo de juiz de direito substituto do Acre, sendo Chapuri a sua primeira comarca. Atuou em várias unidades jurisdicionais da capital e do interior, incluindo a 1ª Vara Civil da capital, onde permaneceu até o acesso ao tribunal. Sua Excelência integrou a 2ª turma recursal, foi membro do Tribunal Regional Eleitoral na classe de juiz de direito, foi presidente da Associação dos Magistrados do Acre e atuou praticamente em todas as comarcas do Estado. Presidiu a 1ª Câmara Civil, foi juiz auxiliar da presidência por 3 vezes, integrou várias comissões e conselhos. Chegou ao Tribunal de Justiça em 2014. O desembargador Laudivon atuou em vários casos de grande repercussão e importância, podendo ser citado o caso Eletroacre. Sua Excelência sempre foi empenhado em aperfeiçoar as normas do tribunal e é um grande conhecedor delas. É um magistrado de fino trato e jamais se exalta, pelo menos eu nunca vi. Quem sabe a Ana, que o acompanha por tanto tempo, possa falar sobre isso. Sua grande preocupação é a modernização da gestão do Poder Judiciário. Deve-se a ele e ao desembargador Adair Longuinha, aqui presente, muito da atual modelagem da instituição, tendo sido um entusiasta da vinda da Fundação Getúlio Vargas para cá. Esses, senhores e senhoras, é o nosso vice-presidente para o próximo biênio.
O desembargador Francisco Djalma da Silva, que assume a presidência do Tribunal de Justiça, é natural de Alexandria, no Rio Grande do Norte, filho de Geraldo Lourenço e Maria Ozelita. É graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Pernambuco, é casado com a dona Célia e é pai de Juniarde, Igor, Caio, Fábio, Ana Luísa e Gabriel, que é o seu filho do coração. No ano de 1988, há mais de 30 anos, portanto, foi aprovado para o cargo de juiz de direito substituto do Acre, sendo Feijó a sua primeira comarca. No ano de 1991, foi titularizado na comarca de Brasileia e também atuou nas comarcas de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Senador Guiomar. Na comarca da capital, foi titularizado na 2ª Vara Criminal, depois transformada em 1ª, onde permaneceu até o acesso em 2012. Sua Excelência atuou em várias unidades da capital e do interior, integrou turmas recursais, foi diretor do Foro de Rio Branco, integrou o Tribunal Regional Eleitoral, presidiu a Câmara Criminal do Poder Judiciário e foi vice-presidente da Corte até o dia de hoje. Chegou ao tribunal, como disse, em 2012. Antes de ingressar na magistratura, o desembargador Francisco Djalma serviu na Casa Civil e do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Tem na família o seu grande esteio e a ela se dedica totalmente. Pela graça de Deus, sua mãe, que conta mais de 90 anos, ainda está conosco, embora não tenha podido comparecer a essa solenidade. Antes mesmo das metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, o desembargador Francisco Djalma tinha sua atenção voltada para uma prestação jurisdicional célere e efetiva. Os embates e dificuldades enfrentadas ao longo da carreira do desembargador Djalma foram muitos. Pode-se dizer que este momento constitui um marco de separação de Vossa Excelência. É uma pessoa de fino trato, sempre atencioso com todos, colegas, servidores e jurisdicionados. É um magistrado garantista, humano e sempre preocupado com as consequências das suas decisões. Comenta-se de uma qualidade sua, mas penso que seja boato, que é a distração. Às vezes, na hora de pagar a conta, ele vê que está sem a carteira. Ainda bem que a Joelma, servidora que o acompanha há anos, sempre está por perto para resolver o pequeno problema. O desembargador Djalma tem dito que uma das suas prioridades na presidência do Tribunal de Justiça é dar especial atenção ao 1º grau. Isso é salutar. A primeira instância, desembargador Djalma, é a porta de entrada da instituição. É lá que o cidadão sedento de justiça tem o primeiro contato com o Poder Judiciário. É lá que as suas angústias são expostas, à procura de uma solução. Essa prioridade eleita por Vossa Excelência, sem desmerecer as outras, mostra o quão preparado Vossa Excelência está para a missão que agora lhe é confiada. O desembargador Francisco Djalma, como líder dessa nova administração, terá o apoio, a solidariedade e a ajuda nossa, seus colegas, e tenho certeza dos demais magistrados e servidores. As dificuldades são muitas, sabemos disso, mas elas existem para serem superadas. Bastamos que tenhamos focos e estejamos unidos. Tenho certeza, caros colegas empossados, desembargador Djalma, Laudivon, Júnior Alberto, Elcio Mendes, Luiz Camolês, Valdirene e Roberto Barros, que a batalha de vocês é a nossa. Só se consegue dirigir bem uma entidade, seja ela de que natureza for, quando nós a conhecemos profundamente, estando-se mesmo identificado com ela. Essa qualidade Vossas Excelências possuem. Estamos juntos. Boa sorte e que Deus esteja conosco. Muito obrigado. Para suas considerações, tem a palavra o presidente da Associação dos Magistrados do Acre, desembargador Luiz Camolês.
Boa noite. Excelentíssimo senhor governador do nosso estado, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado, eminentes desembargadores, meus pares, autoridades que compõem a mesa, autoridades convidadas que se encontram no plenário, senhoras e senhores. Presente, é meio complicado quando o desembargador Samuel vai fazer saudação, e eu já fiquei preocupado com a saudação que ele fez a Vossa Excelência. A questão da carteira. Eu já vou votar divergente do ilustre que fez a saudação. É dia de festa, muita festa. A certeza do trabalho desenvolvido pelos eminentes desembargadores Denise, Djalma e Valdirene, em prol do jurisdicionado acriano, é a mesma que norteia os trabalhos dos eminentes desembargadores hoje empossados. Como posso ter a certeza do trabalho que ainda não começou? O que me leva a fazer essa afirmativa? O juramento prestado. Esse é o liame da certeza. Esse juramento vem de longe, muito longe. A Bíblia nos traz, segundo Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 27. O rei Davi, já dito aqui pelo ilustre desembargador Samuel, morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em sua mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Davi foi orar ao Senhor e disse: pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste essa revelação, dizendo: edificar-te-ei a casa. Davi não edificou o templo, mas em razão do juramento, Salomão, filho de Davi, o fez, segundo Crônicas, capítulo 3, em diante. Assim, a continuidade dos juramentos alicerçam o templo, o nosso templo, o templo da justiça. O Estado moderno mudou, passou por diversas transformações. Surgiram os poderes judiciário, executivo e legislativo. Não importa a ordem de indicação ou relevância, uma afirmativa é certa: os juramentos continuam. Também neste dia, iniciamos o ano judiciário, as aspirações em prol do jurisdicionado. Por isso, seremos cobrados, cada vez mais, em decisões céleres, em todas as áreas possíveis e imagináveis. O Poder Judiciário não produz riqueza, não constrói casas, não constrói hospitais, não constrói escolas e tantos outros benefícios em prol da comunidade. A nossa produção é uma sã justiça, nem sempre palpável, porém sempre garantidora de direitos. Como produzir de forma eficaz? Surge a solução. O Poder Legislativo,
com a eficácia das leis que permite ao Poder Judiciário o crescimento adequado e justo, atendendo ao orçamento pretendido. Ao Poder Executivo, em constatar a real necessidade da prestação jurisdicional e atender ao previsto na norma, e, quando esta não atingir o necessário, efetuar os repasses cabíveis para a perfeita consecução da distribuição de justiça. Vai longe o tempo em que cheguei em Cruzeiro do Sul, a mesma terra do nosso ilustre governador. Isso há 23 anos, daqui 2 dias. A barba ainda era preta. Um jovem idealista, aspirando por um Acre avançado, moderno, com o poder judiciário pujante, com juízes em todas as comarcas, com julgamentos céleres, o tribunal com um número adequado de desembargadores, acompanhando a evolução social. Nos dias atuais, os desafios continuam. Surgiram o crime organizado e a judicialização da saúde. Isso somente será possível adequar com os números adequados e recursos necessários. Evidentemente, não falo em nome do presidente do tribunal, mas representando todos os juízes e todos os desembargadores que aspiram sempre à prestação jurisdicional melhor. Todos os juramentos prestados pelos desembargadores, presidente da Assembleia Legislativa e chefe do Poder Executivo Estadual construirão, em breve, o Poder Judiciário que a comunidade acreana aguarda. Eis que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muito obrigado. Cumpri o tempo da minha ilustre presidente. 3 minutos. Obrigado, presidente. Tem a palavra a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre em exercício, Marina Belandi. Boa noite. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em nome de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes e já nominadas. Senhoras e senhores, tenho a grande honra em participar deste ato de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, representando com muito orgulho a seccional do Estado do Acre e a Ordem dos Advogados do Brasil. Não é casual e nem meramente protocolar que, neste ato de posse do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Acre, seja concedido um momento para a manifestação da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Logicamente, sendo a advocacia, nos termos da Constituição Federal, indispensável à administração da justiça, esse espaço eu faço uma manifestação no sentido de ser um ato simbólico e para vocalizar a sociedade civil e fazê-la presente neste momento aqui nesse tribunal. Quero inicialmente saudar os nossos novos dirigentes do Tribunal de Justiça, os desembargadores, respectivamente presidente, vice-presidente, corregedor, desembargador Francisco Djalma, desembargador Laudivon Nogueira e o desembargador corregedor Júnior Alberto. Faço destacando a importância que os senhores passarão a ocupar. E faço também nas expectativas de que a sociedade acreana deposita nos senhores. Especialmente pessoas simples que compartilham a utopia de um Estado, de um país mais justo, mais igual.
A Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo. E isso, senhores, não é diferente, não pode ser diferente aqui no Judiciário Acreano, que é muito mais do que serviço essencial. E este tribunal, ele deve ter o cidadão como seu senhor. Dito isso, o momento, ele reclama de nós reflexões no sentido de definir o papel das nossas instituições, no contexto das transformações que o nosso mundo moderno tem nos demonstrado. E o judiciário, ele é paradigma dessa conduta, referência para a sociedade. Ele é um modelo para as novas gerações. E o atual momento da vida dos brasileiros, de nós acreanos, os desafios do Tribunal de Justiça do nosso Estado, eles são imensos. E um desses desafios representa para a própria confiança do povo na justiça, diz respeito ao cumprimento do preceito constitucional, que estabelece a razoável duração do processo. Vivemos numa situação insustentável, pois transformamos esta primeira instância num retrato, muitas vezes, da não-justiça, onde acumulamos esperanças e sonho dos nossos cidadãos acreanos. É lamentar, senhoras e senhores, que nessa fila estão processos para muitos cidadãos que significam a vida. As vítimas da exclusão social são geralmente os que mais enfrentam as dificuldades práticas para reclamar uma prestação jurisdicional reparadora. Nunca é demais também se perguntar, e até que ponto a justiça não seria mais rápida se o Estado cumprisse também com as suas obrigações. O próprio Estado, que muitas vezes serve de colapso para a justiça, para postergar o cumprimento de seus débitos, de suas obrigações, lançando mão, muitas vezes, de todos os recursos possíveis, inclusive o mal disfarçado de calote, como, por exemplo, não pagamento das RPVs e dos precatórios devidos. A advocacia tem respondido, aliás, a essa necessidade do acesso à justiça, principalmente com os advogados dativos. Mas me perdoem, não tem sido tratada com dignidade pelo Judiciário Executivo quando da justa retribuição de seus serviços. São esses os serviços da advocacia, aliás, que possibilitam o atingimento das metas impostas pelo CNJ. Com todo respeito aos que pensam diferente, o judiciário, ele precisa, neste momento, uma reforma pela ótica do jurisdicionado. Precisa priorizar a jurisdição. Medidas paliativas, distante da realidade, que não atingem a raiz do problema, apenas reforçam a imagem de um calvário, que para muitos, quando se busca a justiça. Por essa razão, a Ordem dos Advogados do Brasil defende um judiciário mais próximo do cidadão. O judiciário, ele goza de um prestígio imenso na sociedade. E, por isso, deve sempre estar vigilante. Ele é o último refúgio que se socorre à sociedade quando esta é aviltada e afrontada em seus direitos. É aqui nessa casa que nós viemos nos socorrer. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um profundo respeito por esse tribunal, senhores,
mantendo sempre um relacionamento respeitoso, equilibrado, independente com os membros desta Corte, defendendo sua isonomia, a sabedoria e o conhecimento técnico de todos. Saudamos a gestão da desembargadora Denise Bonfim, que deixa a presidência, pelo belíssimo trabalho, desembargadora, e conclamamos nossas sinceras homenagens ao presidente, que ora toma posse, desembargador Francisco Djalma, e esperamos que ele persiga e aprimore os bons trabalhos realizados pelo Judiciário Acreano, juntamente com o vice-presidente, desembargador Laudivon Nogueira, e o corregedor Alberto Júnior. Tenham na instituição OAB uma parceira, uma legítima defensora da cidadania. Para isso, os senhores contem sempre com o nosso apoio, com esforço e ilimitado empenho. Meu muito obrigada e boa noite. Para suas considerações, tem a palavra a Procuradora-Geral de Justiça do Acre, Kátia Rejane. Meu boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar os magistrados e servidores do Poder Judiciário, na pessoa do presidente, desembargador Djalma, e cumprimentar também o vice-presidente, desembargador Laudivon Nogueira, e o corregedor, desembargador Júnior Alberto, e demais componentes dessa corte que hoje assume também os dirigentes das câmaras, da escola, dos juizados e da diretoria judiciária. Quero cumprimentar o nosso governador do Estado do Acre, governador Gladson Cameli, e, na sua pessoa, também cumprimentar as demais autoridades presentes nessa solenidade e cumprimentar também o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior. Quero dizer, senhoras e senhores, que é uma honra para o Ministério Público do Estado do Acre prestigiar esta sessão solene de posse dos novos dirigentes do Poder Judiciário acreano para o biênio 2019-2021. Congratulo ao desembargador Francisco Djalma, que assume, então, a presidência da Corte da Justiça Acreana, juntamente com os desembargadores Laudivon Nogueira e Júnior Alberto, que ladeiam nas funções de vice-presidente e corregedor-geral de Justiça, respectivamente. Aproveito a oportunidade para também parabenizar a desembargadora Denise Bonfim e a todos os demais membros e servidores que compuseram a sua gestão e, diante a missão constitucional que lhes foi proposta, exerceram-na com a máxima altivez e desempenho no último biênio. Parabéns, desembargadora. O Poder Judiciário possui uma importância imprescindível para a sociedade, para o país, e o seu papel constitucional é ser pilar de sustentação do Estado democrático de direito, o qual esta Corte nunca deixou de exercê-lo de modo imparcial e independente. São ínfimas as adversidades e desafios que se apresentam nos cenários cotidianos. Todavia, seus integrantes, desembargadoras, desembargadores, juízas, juízes, servidoras e servidores, nos dão prova do empenho e sinergia com que se comprometem todos na prestação da tutela jurisdicional. O nosso Ministério Público do Acre sempre primou pelo fortalecimento das relações institucionais, pois isso reflete diretamente na busca e alcance de resultados que visam o bem-estar da sociedade. Assim, senhor presidente, desembargador Djalma, reafirmo, em nome da minha classe, a nossa parceria com essa Corte, sem medir esforços para que possamos trabalhar e alcançar os bons resultados que garantam justiça e paz a toda a sociedade.
Por fim, rogo a Deus que conceda a vossas excelências a sabedoria que vem do alto para dirigir o Poder Judiciário acreano neste biênio, especialmente em tempos de desafios, frente a um cenário de incertezas econômicas e em âmbito nacional, que impele os poderes e instituições a se reinventarem para a consecução das missões de estatura constitucional, valendo ao ensejo rememorar as palavras do nobre poeta lusitano Fernando Pessoa, que diz: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma de nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Com essas palavras, eu desejo muito êxito e sucesso nessa gestão. Muito obrigada. Tem a palavra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite. Para mim, tenho muita honra de estar aqui na posse do Tribunal de Justiça, parabenizar o nosso desembargador Djalma. Quero aqui saudar todos os membros, todos os desembargadores que fazem um trabalho maravilhoso para a nossa sociedade e é referência o Brasil para outros estados. Quero aqui também agradecer a presença de alguns deputados que estão aqui: Roberto Duarte, Nenê Almeida, José Bistene, Edivaldo Magalhães, Luiz Gonzaga e Enilson Leite. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E dizer, desembargador Djalma, que a Casa do Povo vai estar à disposição para as parcerias, que juntos possamos realizar muitos projetos que venham ajudar a nossa sociedade. Estamos de portas abertas. O Acre precisa, nesse momento, que os poderes estejam unidos. E eu, como presidente da Assembleia, me coloco à disposição do Tribunal de Justiça. E o meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês nessa nova caminhada. Tem a palavra o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli. Boa noite a todos, às autoridades. Cumprimento a mesa em nome do nosso novo presidente do Tribunal de Justiça, meu amigo Francisco Djalma. Mas eu, para quebrar um pouco o protocolo, eu quero me somar à brincadeira da carteira. Doutor Djalma, eu não sou diferente também, não. Aí tem um colega meu, quando eu estava no parlamento, que quando nós íamos pagar a conta do restaurante, ele dizia: esqueci o meu cartão. Estava quebrado e o banco não me entregou. Então, isso já está de praxe entre nós. Mas, meus irmãos, hoje é um dia que eu sempre participei hoje, junto com a nossa prefeita da nossa capital, Rio Branco, da abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores. E eu digo que agora o Brasil vai começar a realmente trabalhar, onde o judiciário, os poderes realmente vamos começar a dar uma resposta para a nossa sociedade. Eu escutei atentamente aqui os discursos que me antecederam, e eu sei o tamanho da responsabilidade que cabe aos nossos ombros. Ninguém governa só.
nós governamos em sintonia. E vai ser esse diálogo que eu vou querer com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, com toda a nossa sociedade, com a AB, com as instituições, com o Tribunal de Contas do Estado, Polícia Federal, Ministério Público Federal, porque o desafio é muito grande. E o recado que foi dado, que a sociedade deu para os políticos nas últimas eleições foi muito claro. O povo não aguenta mais esperar. E cabe a nós, protagonistas, realmente a começarmos a fazer um Brasil diferente. Ninguém vai ser o salvador da pátria, mas queremos, e esse é o papel do Executivo atualmente, de querer imediatamente começar a dar uma resposta para a nossa sociedade. Eu estou, doutor Djalma, praticamente há 35 dias como governador tomado posse do Estado do Acre. Parece-me que já está há 1 ano, porque as cobranças são pertinentes no dia a dia. E é com grande respeito que eu inicio aqui o nosso discurso e admiração que me dirijo aos senhores integrantes do Poder Judiciário do Acre. A minha presença aqui hoje é mais do que um gesto de boa convivência. É a manifestação da vontade de milhares de acreanos e acreanas, nos dizendo que o Acre precisa da nossa união. E é no Poder Judiciário que estão depositadas as esperanças de quem acredita no Estado democrático de direito e confia na força das instituições. Os senhores têm a grande responsabilidade de zelar e fazer cumprir as leis do nosso país. É uma tarefa árdua, difícil, mas imprescindível nas atuais circunstâncias. O Poder Executivo cumpre um papel importante para o avanço da sociedade em suas diferentes áreas, mas o Judiciário é o balizador, sem o qual o excesso e a omissão seriam fatais para o progresso que todos nós buscamos. A independência e a harmonia são os pilares que sustentam a boa relação entre os poderes. Praticamos esses preceitos constitucionais com honra, dedicação e coragem, e isso nos capacita a assumir os novos desafios que a sociedade nos impõe. E eu preciso aqui fazer um relato que me chamou muita atenção, foi a eleição do Senado Federal, aonde o meu colega, tomado posse juntamente comigo nas eleições de 1º de fevereiro de 2015, Davi Alcolumbre, que era o 2º senador da época mais jovem do Brasil. E quando ele me dizia que ia disputar o Senado Federal, eu disse para ele: vá, meu amigo, não tenha medo de disputar e de enfrentar os desafios da alta casa do Legislativo. Ela é soberana e é democrática. Vá com fé que você irá conseguir. Isso é a prova que eu digo para todos nós, no dia a dia, que tudo é capaz. Quando eu olho para a todos a Defensoria Pública do Acre, eu não esqueço do seu discurso, doutora, de posse. E o que eu penso e quero para o Judiciário, que defendo para o Ministério Público, na presença de todos vocês, nos lugares mais difíceis do nosso Estado, é o que eu penso para a Defensoria. É que eu quero para todos nós levarmos a justiça para nossas comunidades. E as dificuldades econômicas que ora enfrentamos não podem ser fator limitante na manutenção da excelência conquistada por todos que integram este poder. A parcela de sacrifício que compete a cada um é também uma contribuição ao fortalecimento dos poderes que representamos. A sociedade cobra um judiciário rápido, eficiente e isento de mácula, e questiona as práticas antirrepublicanas, as quais combatemos diariamente. Essa cidadania que aflora em cada indivíduo só foi conquistada graças ao trabalho de cada um dos senhores. Desejamos ao novo presidente desse tribunal de justiça e a todos os novos gestores o pleno êxito no trabalho que se inicia. Nossas portas estarão sempre abertas para o diálogo. O bem-estar da população será o elo mais forte, tendo o respeito mútuo com o nosso guia. O Poder Executivo Estadual, a qual eu represento,
se soma a todos os cidadãos acreanos que confiam nos senhores e sabem que estarão sempre contemplados à luz da lei e amparados sobre o manto da justiça. Doutor Djalma, a todos os membros do Tribunal de Justiça, essa mensagem que finalizo é de, mais uma vez, ressaltar a importância e o fortalecimento de todos os poderes do Estado e da nação brasileira. Assim eu termino, que tenhamos êxito nessa nova administração. Doutora Denise, parabéns pelo grande trabalho que Vossa Excelência contribuiu e fez perante aqui desse pleno do Tribunal de Justiça. E vamos em frente, com fé, com determinação e com coragem, porque o otimismo para esse jovem governador não falta. E eu tenho certeza que daqui para o final do ano os nossos olhares estão mais sorridentes. E como a senhora prefeita, que é uma professora, a qual eu lhe admiro, e eu, como aluno, eu quero ser um grande aprendiz. Que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada. Meu muito obrigado. O cerimonial anuncia a palavra de Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Francisco Djalma. Senhoras e senhores, boa noite. A ocasião é particularmente emocionante para mim e inicio as minhas palavras cumprimentando o Tribunal de Justiça, na pessoa da nossa decana, desembargadora Eva Evangelista, em nome de quem cumprimento toda a Corte, os membros da Corte. Cumprimento também Sua Excelência, o senhor Governador do Estado, Gladson Cameli, e de antemão já agradecendo pelo compromisso aqui empenhado, no sentido de que essa parceria Tribunal de Justiça, Governo do Estado e Legislativo também já que se transforme numa realidade, e eu tenho certeza que isso virá. Cumprimento também o presidente da ALEAC, doutor Nicolau Júnior, deputado Nicolau Júnior, de quem de logo agradeço pelo empenho também no sentido de atender às nossas demandas quando necessária. Cumprimento também o presidente do TRT da 14ª Região, na pessoa da desembargadora Maria Cesarineide, aqui presente, irmã da nossa colega, que há pouco nos deixou, a desembargadora Cesarineide. Meus cumprimentos, desembargadora. Cumprimento outro sim, o representante de Minas Gerais, desembargador Gilberto Carneiro, agradecendo pela sua presença, sua honrosa presença. Com certeza, desembargador, a sua presença muito nos honra. Muito obrigado por ter vindo. Cumprimento também o representante da OAB, a doutora Marina Belandi, dizendo que este tribunal tudo fará, desembargadora. Eu sou egresso da advocacia e, como tal, nós temos digamos assim, um respeito recíproco em relação à atividade da advocacia, sem a qual, com certeza, o Poder Judiciário não vai a lugar nenhum. A advocacia, como bem disse Vossa Excelência, é um dos pilares da justiça. Obrigado por ter vindo. Cumprimento também o representante do Sindicato dos Servidores, Isaac Ronaldi. Muito obrigado, Isaac. E espero ter a colaboração, não só do sindicato, mas de todos os servidores, durante esses 4 anos de minha gestão.
Cumprimento também a doutora Cátia Regina, Procuradora de Justiça. Doutora Cátia, o Ministério Público é, sem dúvida, faz parte do tripé da Justiça, sem a qual, por certo, o Judiciário, a Justiça, ficaria capenga. Muito obrigado por ter vindo. Cumprimento os meus familiares aqui presentes, a pessoa da minha esposa Célia, Ana Luísa, minha filha, o Gabriel, que há pouco estava aí, teve que sair com a sua filha. Obrigado por tê-las em minha vida. Autoridades já nominadas pelo cerimonial, obrigado por ter aqui comparecido. Desembargador Ciro Fagundes, meu amigo, um mestre com quem muito aprendi no exercício da advocacia, desembargador Ciro. Desembargador Praça, também aqui presente, muito me honra a sua presença. Desembargador Minervino, porque há 30 anos atrás na época em que realizei concurso de magistratura, ele foi um dos desembargadores que estava à frente do concurso. Muito obrigado por ter vindo, desembargador. Eu quero cumprimentar de uma forma muito especial, senhoras e senhores, as doutoras, a nossa colega desembargadora de Minas Gerais, doutora Karen, representando aqui o nosso presidente da ANAMAGE, Magide, senhoras demais autoridades que aqui compareceram, senhora prefeita, desembargador Adair Longini, não poderia esquecer, meu colega de turma. Muito obrigado, desembargador, por ter vindo. Senhora prefeita do Socorro Nery, muito obrigado também por ter vindo, prefeita. Diretor do Fórum, Erlen da Luz Brasil, representando aqui a Justiça Federal, também agradeço a sua presença. Procurador de Justiça, Francisco Piazenski, muito obrigado, doutor Piazenski. Doutor Matheus Alves Nascimento, defensor público, chefe da União, muito obrigado também. Diretor do Fórum da Comarca de Rio Branco, doutora Zenaí Bueno. Doutor Cristóvão, presidente do Tribunal de Contas, meu amigo Cristóvão. Roberto Camini, procurador-geral de Justiça. Superintendente regional da Polícia Federal, doutora Diana Calazans, muito obrigado por ter vindo. A sua presença muito nos honra, doutora Diana. Senhor comandante do 4º Batalhão de Infantaria, do Coronel Elton Costa Prados, muito obrigado por ter vindo. Comandante-geral do 7º Batalhão, Coronel Flávio Prado, obrigado. Procurador-Geral de Justiça, João Paulo Sete Aguiar, muito obrigado, doutor João Paulo. Senhor secretário de Segurança Pública, Paulo César, com quem convivemos nesses 2 anos aqui no Tribunal de Justiça. Senhor secretário de Estado de Polícia, Getúlio Monteiro, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, Coronel Mário César, Coronel Batista, comandante do Corpo do Bombeiro Local, Corpo de Bombeiro Local, senhoras e senhores já nominados. Eu queria, de antemão, comunicar aos meus colegas que o desembargador Bartolomeu Bueno, que se faria presente
neste ato, infelizmente, por questão de voo, não pôde comparecer. Tínhamos também o desembargador Expedito, que infelizmente também não compareceu. O desembargador Expedito, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, infelizmente não compareceu por problema de aviação. Além do meu colega de faculdade e diretor e delegado-geral de Polícia de Pernambuco, Guilherme Mesquita, a quem saúdo nesta ocasião. Senhoras e senhores, demais autoridades aqui presentes, servidores, amigos e familiares. Neste ano de 2019, quando o Tribunal de Justiça completa 56 anos de existência, recebo com extrema honra, pela acolhida unânime dos meus pares, o encargo de constituir uma nova gestão à frente do Poder Judiciário, como seu 28º presidente. Aqui, neste momento, elevo os meus sentimentos ao Supremo Criador, rogando-lhe proteção e sabedoria para que, em conjunto com os senhores desembargadores, possa exercer as funções de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, contando também com a estimada colaboração dos senhores juízes. Eu peço desculpa aos senhores juízes, que infelizmente eu quero também cumprimentar os meus colegas de primeiro grau, com quem irei trabalhar esses 2 anos e com quem certamente contarei com a sua estimada colaboração. Obrigado pela presença de todos os senhores. Não menos indispensável será a colaboração dos servidores deste Poder Judiciário, de quem se espera o empenho sempre valioso, abnegado e correto, como guardião primeiro da estrutura física e da atividade da instituição. Da atividade fim da instituição. À luz dessa realidade, tenho a honra de dividir com suas excelências, o desembargador Laudivon Nogueira, vice-presidente, e o desembargador Júnior Alberto, corregedor-geral de Justiça, a missão que a mim for outorgada por este colegiado. É uma imensa satisfação contar com a colaboração dos senhores magistrados experientes e comprometidos com a causa da justiça. O desejo desta gestão, senhoras e senhores, que ora se inicia, é a de que, com o compartilhamento dos meus eminentes pares, dos juízes e dos servidores, e em continuidade às administrações que me antecederam, se possa desenvolver projetos e ações contributivas para o crescimento do Poder Judiciário, tendo como escopo a rápida e eficiente prestação jurisdicional. Peço vênia, nesta ocasião, para dirigir-me às eminentes desembargadoras Denise Bonfim e Valdirene Cordeiro, que, infelizmente, não pôde comparecer a este ato, por razões aqui já explicitadas, com quem compartilhei a gestão que ora se encerra, ao tempo em que as cumprimento pela desenvoltura e zelo à frente deste poder, implementando projetos e medidas não só destinados à pacificação dos conflitos, mas também edificando uma harmoniosa e independente relação com os poderes executivo e legislativo, como razão maior do sucesso de suas atividades. Cumprimento também o desembargador Roberto Barros, que, na direção da escola do Poder Judiciário, continuará construindo uma magistratura sólida, visando sempre o aperfeiçoamento de juízes e servidores, destinada ao bom atendimento da prestação jurisdicional. Agora, por um dever de gratidão, revolvo os meus olhos aos excelentíssimos senhores desembargadores Eva Evangelista, Samuel Evangelista, Pedro Hansen, Roberto Barros, repito, Denise Bonfim, Valdirene Cordeiro, Regina Ferrari, Laudivon Nogueira, Júnior Alberto, Elcio Mendes e Luiz Camolês, pela minha honrosa indicação para gerir os destinos do Poder Judiciário do Estado do Acre, estado este que elegi como terra natal, onde, inclusive, edifiquei raízes e constituí família. Nesse contexto, assumo o firme propósito, diante desta Corte de Justiça e da sociedade do Estado do Acre,
de que farei uma gestão voltada para o atendimento das expectativas do imenso desafio de presidir o Tribunal de Justiça do Poder Judiciário, dando continuidade ao que fora realizado por aqueles que me antecederam. E ao assumir esse desafio, preciso da compreensão de minha família, o meu verdadeiro porto seguro, principalmente a minha esposa Célia, companheira de sempre e cúmplice de minhas aspirações. Aos meus filhos, Caio e Ana Luísa, os doutores de minha alma, que de tanto amor não me permite julgar o que não posso compreender além da lei e aquém da dedicação de seus afetos. Obrigado, minha filha querida. Minha dedicação e meu compromisso vão ainda muito além. E aqui me refiro a Gabriel, filho espiritual forjado pela escolha, exemplo de dedicação e esperança, com quem divido também o brilho dessa ocasião. Ao Fábio, ao Igor e ao Juniar, e também meus filhos, que este momento sirva de referência, pois as dificuldades da vida se constituem um estímulo para que se alcance o verdadeiro sucesso. Igual sentimento me reporta ao meu genitor, seu Geraldo, que, se aqui estivesse, certamente seus olhos sorririam num depósito de confiança, pois, com a sua sabedoria de homem simples e honrado, me guiou em todos os meus dias. Obrigado, meu pai, por isso. A minha genitora, Dona Oselita Maria de Alencar, meu maior exemplo de valor espiritual, de quem aproveitei a nobreza de suas atitudes e que agora a vejo a mim cobrar fibras nas decisões que deverei tomar nesta nova empreitada. Sem ela, eu jamais estaria onde estou. Quero ainda, então, dedicar minha gratidão àquelas pessoas que passaram pela minha vida sem que me cobrasse nenhum compromisso e que só enriqueceram minha formação de homens livre e de bons costumes. Me refiro ao meu eterno e colega de faculdade, meu eterno amigo e colega de faculdade, Joel Gomes Couto, em memória. Devo também, nesta oportunidade, voltar os meus olhos à minha passagem pelo estado de Rondônia, onde ali ingressei no serviço público junto à Casa Civil, pelo que registro os nomes do desembargador Hélio Fonseca e Renato Xavier de Souza, exemplo de polidez em defesa da coisa pública. Também em Rondônia trago o exemplo do desembargador mineiro Aldo Castanheira, outro amigo com quem muito aprendi e que despertou em mim a vontade de seguir os caminhos da distribuição da justiça. Já nesta estrada, e imbuído da função que me competia como juiz de direito do Poder Judiciário do Estado do Acre, isso lá por volta de 1998, deparei-me com pessoas ilustres e completamente dedicadas a compartilhar suas experiências, seus conhecimentos, de quem me recordo com especial atenção de Sua Excelência, a desembargadora Miraceli de Souza Borges, que infelizmente cá não compareceu por problema de saúde, Francisco Praça, Ciro Fagundo e tantos a quem reservo este breve momento para reverenciá-lo. O desembargador Minervino também não ficará fora deste quadro. E ainda, de Suas Excelências, desembargador Arquelau Melo, Gerson Pacheco, Minervino Farias, Jorge Araquém, e aqueles que já nos deixaram, como Feliciano Vasconcelos, Eliezer Scherer, Ananias Gadelha, Lorival Marques, Lorival Silva, Cesarinete Angelim e tantos outros, cuja vida dedicaram com afeto e exclusividade a este tribunal e que, com seus notáveis conhecimentos jurídicos e com a capacidade de julgar e administrar, muito contribuíram para que hoje se tenha um poder judiciário com reconhecimento e credibilidade em nível nacional. Novamente, revolvo os meus sentimentos à época em que ingressei na magistratura. Para dizer que, como juiz pouco experiente, entrei para participar efetivamente de uma vida social que me apresentavam
quando me deslocavam de uma comarca para outra. E no decurso dessa trajetória fui acolhido pelo povo humilde e nobre das comarcas por onde passei, com os quais muito aprendi e de quem guardo um expressivo sentimento de gratidão. Nesses meus dias, observei a desigualdade e a existência dos mais diversos parâmetros sociais, firmado tanto nas crises econômicas quanto nos desacertos políticos, o que contribuiu para que eu me tornasse não apenas um juiz do meu tempo, mas, sobretudo, um gestor dotado de qualidade que me credenciasse a gerenciar não só os conflitos, como também problemas do cotidiano da gestão pública. Tem esta gestão, senhoras e senhores, sem dúvida, senhor governador, senhores deputados, senhora Procuradora-Geral de Justiça, senhora Defensora Pública, senhores conselheiros do Tribunal de Contas, senhores desembargadores, senhores juízes, senhores advogados, servidores e ilustres convidados, um imenso desafio pela frente. Precisamos, como que num esforço singular, aproximar mais o Poder Judiciário da sociedade, julgar com celeridade, eficiência e qualidade a crescente demanda de ações que se apresentam nos cancelos dos nossos fóruns, decorrente de toda sorte de mazelas capitaneada pelo desemprego, pelas desigualdades sociais, pela crescente violência ocasionada, em sua maioria, pelas organizações criminosas e pelas dificuldades do convívio e pelas facilidades do convívio com as drogas, sem se olvidar da famigerada corrupção na administração pública, que a todo tempo se noticia e que nos cobram um enfrentamento constante. As diferentes realidades tangenciadas pelo mundo virtual, que transformou o processo físico em eletrônico e que alterou o cotidiano dos juízes e servidores do Poder Judiciário, não foram capazes de inibir a crescente demanda judicial contemporânea, na proporção em que se avolumam os conflitos, a exemplo das pendências relativas à violência contra a mulher. Os crimes contra os costumes, contra o patrimônio e os homicídios, na sua maioria vinculada a organizações criminosas, em cujo eixo principal se vislumbra o tráfico de droga, reclama a urgente e objetiva presença do Estado, não só na sua contenção coercitiva, mas, sobremaneira, com a adoção de políticas que tenham como princípio a educação, a saúde, a segurança pública, além da necessária ocupação lícita. As causas dessas problemáticas são conhecidas pelo governo do Estado e pela sociedade acreana, devendo ser combatida também com o judiciário célere nas suas decisões e forte na sua independência harmônica com os demais poderes, necessitando, neste particular, de aporte financeiro à instrumentalização de seus meios, como, aliás, assim restou demonstrado na proposta orçamentária para este ano de 2019, a fim de que se possa renovar o ambiente tecnológico, em cujo desgaste natural reside a expectativa da capacidade do julgamento dos senhores magistrados. Para além disso, tem-se também a necessidade de realização de concursos públicos para juízes e servidores, sem se olvidar da imprescindibilidade de se modernizar as unidades judiciárias, de se aprimorar a manutenção dos edifícios e de se implantar um sistema de gestão de pessoas atualizado, dando, inclusive, melhor atenção aos nossos aposentados, dentre tantos outros macros desafios objeto do planejamento estratégico desta administração. A não solução dessas deficiências ou a sua solução fragmentada se constituirá em inevitável recrudescimento do conjunto de mazelas com o qual se convive como se normal fosse. Os incrementos alcançados pelas administrações anteriores e as mudanças no cenário econômico, social e político do país
demonstra que há muito a ser feito na missão de se promover uma justiça que atenda aos anseios da sociedade moderna. Nesse ambiente laboral, sabedor que sou dos recursos disponíveis para esse mistério, construiremos um cenário de partida para essa nova gestão, tendo como foco a resolução dos principais problemas enfrentados pelo Judiciário do Estado do Acre, tal qual uma política contínua de valorização do primeiro grau, de aprimoramento da gestão de custos, de intensificação da capacidade dos servidores e magistrados, de fortalecimento de políticas e ações para a solução negociada dos conflitos, de intensificação ao combate à violência doméstica e familiar, de aprimoramento da gestão voltada ao enfrentamento do crime organizado, de melhoria na gestão de pessoas, no engrandecimento da tecnologia de informação e comunicação e aperfeiçoamento da política de segurança pública. Em vista de todo esse quadro, devemos ser criativos para lidar com estes problemas, e para tal desiderato, precisamos da compreensão de nossos abnegados servidores. O ministro Otávio Noronha em sua peroração de posse no Superior Tribunal de Justiça, fazendo um balanço do Poder Judiciário no Brasil, afirmou que o processo eletrônico, como inegável avanço da última década, gerou a expectativa de que aumentaria em ritmo exponencial a capacidade de julgamento dos senhores magistrados. Não obstante essa perspectiva, o que se tem observado é que o Judiciário não tem acompanhado a velocidade da vida moderna, seja porque não adotou um sistema racional de julgamento, seja porque a existência da litigância habitual se apresenta vertiginosamente crescente. A imensa atividade judicial tornou-se minúscula para dar conta da intensa tarefa que lhe exige a Constituição Federal, quando determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Chego, pois, à presidência desse tribunal com a consciência de que nada se pode realizar sozinho. A união faz a força. E, para tanto, não só contarei com a colaboração dos senhores desembargadores, juízes, servidores, como também com a colaboração de todos os demais poderes, executivo, legislativo, inclusive o executivo mirim, o executivo municipal. Precisamos do apoio de nossos órgãos parceiros, tais como o Estado, do Poder Legislativo, do Ministério Público, na pessoa aqui representada pela doutora Cátia, do Tribunal de Contas, dos municípios, do Estado, da OAB, Seccional Acre, que, com tanto mérito, representa todos os advogados que se dedicam à causa da justiça. E, diante da necessidade desse apoio, indaga-se: o que se pode fazer pelo Poder Judiciário? E a essa indagação conclamo a todos para que, em um único objetivo, se possa regimentar forças na busca de dias melhores, não obstante as dificuldades por que passa o nosso país. É que os verdadeiros defensores desses objetivos são, sem dúvida, os amigos mais sinceros da ordem constitucionalmente estabelecida, a qual, como sabido, se apresenta como necessidade suprema nos dias de hoje, onde o desrespeito e a desordem campeiam em nossas portas, como que a exigir a adoção de procedimentos destinados a deter a crise de autoridade que se vivencia nos dias de hoje. E esta, senhoras e senhores, talvez seja a mãe de todas as crises, na medida em que a falta de uma liderança legítima e firme termina por contaminar todo o sistema hierárquico e harmoniosamente constituído, do que indiciar, nas palavras de Rui Barbosa: de que vale a lei, onde falta nos homens o sentimento de justiça? É que a violência, motivada pela ausência de políticas adequadas ao seu controle, é contagiosa, se espalhando pela sociedade como que epidemia, conforme se observa entre nós. A lei
A lei já é a condição fundamental da existência de uma sociedade pacífica e ordeira. E, por força dessa afirmação, deve o Poder Judiciário estar instrumentalizado a cumpri-la com os olhos voltados para a realização da justiça e consequente pacificação social. Esse é o seu objetivo, seu fim e a razão de sua existência. E, para tanto, não é demasiado repetir, necessito o Poder Judiciário, nesta ocasião, do apoio de todos. O comprometimento dessa gestão, senhoras e senhores, é o resultado do empenho deste Poder Judiciário, de todos os seus embargadores, de todos os seus juízes, em relação aos limites da Constituição da República e da legislação ordinária, como parâmetros fundamentais da dignidade do homem. Nessa jornada, em busca da realização desses propósitos, que é a própria distribuição da justiça célere e qualificada, assumo esse desafio com entusiasmo e fé, sentindo-me com o direito de reclamar o auxílio de todos, com a certeza de que a nossa expectativa é comum e não pode perecer entre nós, por mais dificuldades que se tenha no decorrer desses dois anos. Unamos, pois, os nossos esforços e caminhemos juntos, com o objetivo de que se tenha um Poder Judiciário forte e uma justiça com as qualidades que tanto se almeja. Que Deus nos abençoe e nos ajude na realização desse propósito. Muito obrigado a todos, levo os meus cumprimentos e agradeço pela vinda de todos os senhores. Muito obrigado, uma boa noite. Neste momento, Sua Excelência, o desembargador presidente Francisco Djalma, receberá os cumprimentos da Corte de Justiça e das autoridades que compõem a mesa de honra. E nesse momento são convidados à frente da bancada o desembargador presidente Francisco Djalma e a desembargadora Denise Bonfim para um momento de homenagem. Desembargadora Denise Bonfim, minha colega da gestão que ora se encerra, em nome do Tribunal de Justiça, em nome da gestão que se encerra, desembargadora Valdirene, de todos nós, passo a vossas mãos uma placa que muito representa não só o agradecimento, e cuja placa tem o seguinte conteúdo: o Tribunal de Justiça do Estado do Acre presta homenagem à desembargadora Denise Bonfim pelo trabalho, zelo e dedicação apresentados à frente do Poder Judiciário do Estado do Acre no biênio 2017-2019.
2019. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, desembargadora. Naturalmente, a gente sabe que Vossa Excelência merece muito mais do que isso, por tudo que a senhora fez à frente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é muito grato à sua administração. Parabéns. Em posição de respeito, ouviremos agora o hino acreano executado pela Banda de Música da Polícia Militar. Tem a palavra o desembargador presidente Francisco Djalma. Mais uma vez, boa noite. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos os senhores, pedindo desculpas se, eventualmente, por esquecimento, eu deixei de nominar alguma autoridade. Mas sintam-se todos homenageados e agradeço, como disse, a presença de todos os senhores. Boa noite e declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Pedimos que todos permaneçam em seus lugares até que os novos dirigentes do Tribunal de Justiça sejam conduzidos pela guarda de honra ao átrio deste prédio, no piso térreo, onde receberão os cumprimentos, momento em que será servido um coquetel. Tenham todos uma ótima noite.